vários serviços como de encanamento, né, entrega a domicílio. Então, muitos são pagos e outros podem ser até mesmo gratuitos. Então, serviço de entrega de alimentos, teletaxi, hoje o tão conhecido Uber, que são os aplicativos de mobilidade, o iFood e um dos mais conhecidos serviços gratuitos na internet, o buscador Google. Esses são alguns exemplos de serviços que estão inseridos no nosso cotidiano, ok? Então, para pensar um pouquinho, e se os sistemas pudessem oferecer e consumir serviços de igual modo como nós vimos no mundo real, onde pessoas e empresas oferecem e consomem serviços? Como seria se os sistemas, né, os aplicativos web, pudessem fazer o mesmo? E a gente vai ver nessa disciplina que de fato eles fazem. Então, o conceito de programação orientada a serviços, nós podemos dizer que é um estilo de programação, ou seja, um paradigma para organizar recursos distribuídos de TI, de tecnologia da informação. Esses recursos também podem ser conhecidos como serviços, de uma maneira integrada, que distribui e seleciona várias informações, maximizando a agilidade dos negócios. Os recursos de TI, eles podem ser divididos em módulos, criando processos de negócio interligados e que se unem formando informações necessárias para o bom funcionamento entre diferentes sistemas. Bem, uma visão panorâmica do que acabamos de ler. Então, a orientação a serviços é uma forma de programar. Nós já vimos outras ao longo do curso, como a programação estruturada e a orientada a objetos. Então, fazendo analogia com jogador de futebol, por exemplo. Todos possuem o mesmo objetivo, que é jogar, fazer o gol, ganhar. Porém, cada jogador, cada time tem uma forma, um estilo de jogar. Alguns são mais agressivos, outros mais táticos, outros têm o futebol arte. Da mesma forma, o desenvolvimento de sistema. Existem estilos de se atingir o mesmo fim, ou seja, o desenvolvimento de um programa. Então, a programação orientada a serviço é somente mais uma forma, um paradigma, que visa maximizar a agilidade de negócios. Então, é um paradigma mais voltado para o desenvolvimento de sistemas de empresas, com o próprio objetivo aqui de maximizar a agilidade de negócios, empresas, mas também órgãos públicos. Então, são sistemas que já possuem regras bem definidas e que necessitam oferecer e consumir alguns serviços, que nesse tópico nós colocamos como recursos distribuídos de TI. Como assim? Esses recursos podem ser dados de clientes, dados de preços, que são armazenados em cada sistema. Podem ser recursos multimídia, né? Voz, vídeo, áudio, enfim, uma variedade de mídias, né? Textos, imagens. E também as páginas web, que são as páginas que nós acessamos. Então, esses são alguns exemplos de recursos que podem ser distribuídos por este paradigma de programação. Então, o que é um serviço? O serviço, neste contexto, é um recurso que é oferecido de forma independente de sistemas. Ou seja, independente do sistema que uma empresa ou outra tenha com as suas tecnologias, as suas linguagens, estes sistemas conseguirão conversar, conseguirão oferecer e consumir serviços. Então, o serviço ele aceita uma ou mais requisições, pedidos, e devolve as respostas através de um padrão de comunicação bem definido. Este padrão de comunicação ele pode ser enxergado como uma linguagem em comum ou como um tradutor. É mais ou menos semelhante ao caso quando temos duas pessoas
de nacionalidades diferentes que precisam conversar, um inglês e outro brasileiro. Para que eles consigam conversar, é necessário que um ou outro conheça um padrão, ou seja, uma outra língua em comum, ou que haja um tradutor. Nós veremos mais à frente como isso funciona. Então o serviço ele não deve depender de outras funções, de outros processos, de outros sistemas, ou seja, esse serviço deve ser acessado diretamente. E a tecnologia usada para prover esse serviço, como por exemplo uma linguagem de programação, ela não pode fazer parte da definição dele mesmo. Então, de uma forma geral, o serviço pode ser visto como uma porção de software que é reutilizável, ou seja, na programação orientada a serviços, o programador não precisa reinventar a roda. Vamos ter o seguinte cenário. Eu, Paulo, quero criar um aplicativo de celular que calcula a minha idade, vamos supor. Porém, alguém já fornece um serviço na internet, vamos imaginar assim, que é um cálculo da idade baseada no ano, na data que a pessoa nasceu. Então, Paulo, eu não preciso queimar os meus neurônios pensando em como desenvolver esta função, pois ela já se encontra disponibilizada, né? Então, o serviço ele é reutilizável. Os serviços eles compartilham de um contrato formal, ou seja, um padrão que é universal, que permite que esses serviços sejam compreendidos por todos os sistemas. A gente vai ver mais profundo isso. Eles ocultam as lógicas internas de cada sistema, são capazes de se compor como peças de quebra-cabeça. Então, vários serviços juntos eles vão compor um sistema. Eles são independentes e evitam o uso de recursos por longos períodos. Então, os elementos principais. Primeiro, eles têm recursos e dados privados. O segundo, existirá uma linguagem, uma tecnologia desse sistema, uma linguagem própria. O terceiro ponto são os serviços que são oferecidos. Quais os recursos, os serviços que serão prestados por esse sistema. E o quarto, que já foi falado, que é o padrão universal, que permitem que diferentes sistemas dialoguem entre si. Então, fazendo uma analogia com o fornecimento de um serviço de energia elétrica. Primeiro ponto, cada casa tem o seu medidor, a sua quantidade de energia consumida. São os seus dados particulares, privados. O segundo ponto, a tecnologia usada. Para consumir a energia, transmitir energia dentro de cada casa, nós temos diferentes dispositivos, diferentes cabos, diferentes padrões, diferentes hardwares, né? Diferentes celulares, diferentes cabos, USB, enfim, e aí varia ao infinito. O serviço, neste caso, é o consumo de energia elétrica. E o nosso padrão universal, poderíamos pôr assim, um padrão é a tomada, que é o elemento que vai permitir que diferentes tipos de tecnologias acessem o mesmo serviço. Esta é apenas uma analogia para ilustrar. Então, no mundo real dos sistemas orientados a serviços, nós poderíamos pensar da seguinte forma. Existe uma empresa que possui um banco de dados com o valor de vários produtos. Então, estes valores eles podem estar disponibilizados como serviços para clientes, enfim. E esse sistema ele pode estar desenvolvido em diferentes tecnologias, diferentes linguagens, Python, Java. Então, para que esse serviço possa ser consumido, ou seja, para que alguém tenha acesso a esses dados, ou melhor dizendo, eles podem estar disponibilizados de diferentes formas,
sobre diferentes serviços, como, por exemplo, cadastrar ou remover novos dados, novos valores de produtos, por exemplo, listar as informações, realizar cálculos sobre estes dados, enfim, uma infinidade de serviços podem estar disponibilizados para o usuário. E por fim, estes dados, eles podem ser oferecidos em um padrão que independa de linguagem de programação. Assim, outros sistemas da internet poderão consumir estes serviços. Um destes padrões conhecidos é o XML, que é uma linguagem de marcação parecida com HTML, onde existem várias tags para codificar os dados que estão sendo trabalhados. Então vamos viajar um pouquinho na imaginação. Como seriam os serviços trocados entre sistemas interplanetários? Vamos aqui imaginar o seguinte quadro. Imagine que houvesse um sistema intergaláctico que fosse conectar diferentes sistemas localizados em diferentes planetas. Sim, vamos viajar bastante mesmo na imaginação. Então vamos ter aqui, por exemplo, o seguinte caso. Vamos imaginar que exista o nosso planeta Terra e aqui o nosso vizinho, planeta Marte. E vamos supor que existisse uma pizzaria intergaláctica localizada neste cara aqui, no planeta Marte. E aí, nós aqui na Terra quiséssemos consultar os serviços disponibilizados por essa pizzaria. E aí, naturalmente, seriam listados alguns serviços, como por exemplo, cardápio, realizar o pagamento e realizar o pedido de uma pizza intergaláctica. Porém, surge um problema nesse caso. Imaginemos que na Terra, somente aqui, nós sabemos, existem várias nacionalidades e várias línguas. Por exemplo, o inglês e o francês. E existem uma infinidade de línguas. E vamos supor que lá em Marte exista também as suas línguas de lá. Porém, nós só conhecemos, por enquanto, o marciano. Como se dará a comunicação entre culturas e línguas tão diversas? Como será possível que um terráqueo que mora na Inglaterra ou outro terráqueo que mora na França faça o pedido dessa pizza intergaláctica? Como é que ele vai compreender, por exemplo, o cardápio que será enviado? Então, para isso é necessário uma linguagem, um padrão que seja universal, que tanto os marcianos quanto os terráqueos possam compreender. Vamos supor que no nosso caso nós possamos usar os números. Então, dessa forma, nós poderíamos codificar os dados em linguagem numérica, pois a matemática é uma linguagem universal. Então, sempre que quiséssemos uma pizza, vamos lá, de chocolate, o número seria 0. Ou sempre que quiséssemos uma pizza de frango, o código fosse 1. Então vamos imaginar ainda o último caso, para viajar bastante na imaginação, que para realizar o pagamento de nossa pizza fosse realizada a comunicação com outro planeta, Plutão. Ou seja, já está envolvendo um outro elemento,
uma outra cultura para ter uma troca de dados. Bem, este cenário foi apenas para ilustrar que na programação orientada a serviços nós sempre teremos diferentes linguagens de programação, Java, Python e todas as outras que conhecemos, diferentes sistemas na web que precisarão conversar entre si. Então vamos supor que tenhamos aqui uma empresa A, uma empresa B e uma empresa C, cada uma com a sua linguagem específica, e eles precisam trocar dados. Vamos supor que a empresa A vai realizar o consumo de um serviço da letra C, da empresa C. E naturalmente, a empresa A deverá pagar por esse serviço. Porém, esse serviço deve ser pago ao banco, que é a empresa B. Então, para que esta comunicação entre diferentes sistemas ocorram, é necessário um padrão de comunicação. Este padrão, para nós, é nada mais nada menos do que o uso de linguagens de marcação semelhantes ao HTML em arquivos texto. Existem dois bastante conhecidos que nós veremos na nossa disciplina, o XML e o JSON. Bem, então existe uma relação entre a programação orientada a serviços e os demais paradigmas que nós já vimos na nossa disciplina. Então vamos ver que o paradigma estruturado, de programação estruturada, nós já vimos que este paradigma, melhor dizendo, ele ocorre como um fluxo natural, onde algumas estruturas de condição e de repetição e outras estruturas de decisão vão permitir que o programador realize a sua lógica. Então nós temos os ifs, os if-else e outros. Nós também vamos ter o for, que são as estruturas de repetição. O for, o while. Bem, esse é o paradigma de programação estruturada, certo? Então nós vimos também o paradigma de programação orientada a objetos, que difere um pouco, onde vários objetos eles são criados e cada objeto possui características e possui operações. Então cada objeto pode se relacionar executando operações de outros objetos. E assim é realizada a lógica de programação. Então, diferentemente desses dois paradigmas, a orientação a serviços, ele se baseia em sistemas distintos que irão consumir serviços localizados e disponibilizados na internet. Então, alguns exemplos de serviço. Por exemplo, informações climáticas por região. Então, existe algum servidor na internet que se comunica com equipamentos meteorológicos e estes dados de cada localização onde foi medida, por exemplo, a temperatura, o clima, estes dados eles são disponibilizados para a sociedade, para um usuário, para outros sistemas. Temos, por exemplo, o famoso quadro do Jornal Nacional, né, a Garota do Tempo. Então, ali, possivelmente, eles usam essa tecnologia de sistemas orientados a serviços,
onde este painel, que é um sistema, ele se comunica com serviços que são disponibilizados na internet para cada região. Outra possibilidade são os dados geográficos por localização. Nós já andamos com aquele serviço, como por exemplo o Uber, e nós verificamos que temos acesso aos dados geográficos de localização, rota, por GPS. Esses dados, frequentemente, eles podem ser também fornecidos como serviços que cada sistema, cada aplicativo, ele vai realizar o consumo, estará consumindo esses dados. E aí temos outro exemplo, que é consumir os dados de endereço, de um determinado endereço, pelo CEP. Por exemplo, se eu quiser saber o meu endereço completo, muitas vezes existem servidores na internet que fornecem todos os dados, nome do bairro, da rua, somente pelo CEP. Por exemplo, nós podemos acessar aqui o viacep.com.br. Consulte CEPs de todo o Brasil. Se não me falha a memória, creio que este seja um serviço disponibilizado em paralelo com o sistema dos Correios. Então, você apenas realiza uma consulta. A solicitação do serviço é feita pela URL e aí, naturalmente, são retornados os dados daquele endereço, do CEP que foi passado, em formato da linguagem universal que falamos anteriormente, que pode ser tanto o JSON ou o XML, que nós estaremos vendo ao longo do curso.